O código do focinho. O ar da manhã no litoral de Santa Catarina era geralmente salgado e revigorante. Mas naquele dia carregava um peso acre, uma mistura metálica de suor, desespero e poeira fina. A Praça das Garças, um local conhecido por suas palmeiras imperiais e seu chafariz histórico, havia se tornado o epicentro de uma tragédia fria. Lara, 16 anos, desaparecera de seu banco favorito exatamente às 10h25 da manhã anterior, deixando para trás apenas uma mochila e um rastro invisível que nem mesmo a polícia, com toda a sua tecnologia, conseguia decifrar. Naquela manhã, o Dr. Elias Bastos chegou ao local com uma expressão de relutância profissional. Elias, biólogo com doutorado em neurociência canina, havia construído sua carreira desmistificando as chamadas lendas urbanas sobre o comportamento dos cães. Ele era um cético famoso, um acadêmico rigoroso que via nos superpoderes caninos nada mais do que instinto evoluído e treinamento eficaz. A ideia de que um cão pudesse farejar uma emoção era para ele um insulto à ciência. O inspetor Raul Dantas, um homem maciço com a paciência visivelmente esgotada, o recebeu com um aceno brusco. Dr. Bastos, Dantas sibilou sem cerimônia. Não temos tempo para suas teses. Me chamaram você porque sua ex-colega, a doutora Sofia, insistiu. Ela afirma que você é o único que pode decifrar o que essa máquina de farejar está nos dizendo. Elias ajustou os óculos, varrendo o olhar pela multidão de voluntários e policiais. Inspetor, eu sou um especialista em olfato, não em mágica. E a máquina a que se refere é uma cadela, certo? Foi então que Elias viu Maia. Ela era uma Border Collie, de pelo preto e branco, magra e intensamente focada, amarrada a uma jovem veterinária de aparência exausta, a doutora Sofia Alencar. Sofia era a ex-colega de Elias, não por um rompimento profissional, mas por uma divergência irreconciliável de crença. Elias via limites na natureza, Sofia infinitas possibilidades. Elias, Sofia cumprimentou, a voz tensa. Obrigada por vir. Eu sei o que você pensa, mas Maia não é comum. Ela foi treinada para encontrar restos humanos em desastres, mas a sensibilidade dela vai além. Elias revirou os olhos disfarçadamente. Sim, Sofia, o olfato é o sentido mais poderoso do cão. Eles possuem centenas de milhões de receptores olfativos capazes de separar moléculas de cheiro que nem sequer registramos. São 10.000, talvez 1.000.000 de vezes melhores que nós. Isso é neurobiologia, não é paranormalidade. É mais do que isso, insistiu Sofia, acariciando Maia. O olfato do cão é sua janela para o mundo, Elias. E o mundo de Lara não cheira apenas a ela, cheira ao medo dela. Dantas interrompeu. Chega de filosofia. O que precisamos é do paradeiro de Lara. Temos aqui uma camiseta que ela usou no dia. Maia, vamos trabalhar. Sofia soltou a guia. Maia cheirou a peça de roupa com uma concentração quase religiosa. Seus 300 milhões de receptores olfativos ativaram-se, transformando o cheiro residual de Lara em um mapa químico detalhado. Amaciante de tecido, sabonete de lavanda, o perfume de corpo que ela usava e, por baixo de tudo, o odor único da sua pele e de suas glândulas. A Border Collie começou a correr, mas não em direção à estrada principal ou aos edifícios abandonados, como as outras equipes de busca sugeriram. Maia seguiu a pista através de um canteiro lateral, parando bruscamente em frente a uma lata de lixo pública. Lixo! Dantas bufou irritado. É uma piada? O sequestrador simplesmente jogou a vítima no lixo? Maia começou a farejar freneticamente a tampa metálica, mas não se demorou no cheiro orgânico de comida estragada. Ela se fixou em uma mancha de óleo e um leve aroma de pneu queimado na lateral do container. De repente, ela parou de abanar o rabo e suas orelhas caíram.
Ela emitiu um gemido baixo, quase um lamento. Elias se aproximou, sua curiosidade científica superando o ceticismo. Ele viu o que Sofia estava vendo. O comportamento de Maia havia mudado drasticamente. Ela não estava mais apenas rastreando uma fonte, parecia estar reagindo a algo. "O que é isso?" perguntou Dantas. "O cheiro de Lara é fraco aqui", disse Elias, puxando uma luva para fazer uma coleta. Mas o que Maia está reagindo é a uma complexa liberação de feromônios. O corpo humano libera compostos químicos específicos, ácidos graxos, em situações de estresse extremo. É o cheiro do medo e da adrenalina. Para nós, é indetectável. Para ela, é um grito. "E o que a faz choramingar desse jeito?" Sofia perguntou, a voz embargada. "A intensidade. Ela não está apenas detectando o cheiro do medo de Lara, mas a direção de onde esse cheiro se dissipou. É como se, para ela, o medo tivesse uma trajetória física." Elias pegou um pequeno frasco e raspou a mancha de óleo e pneu na lixeira. Lara foi coagida aqui, mas o medo dela estava se movendo para lá. Ele apontou para uma ruela escura que levava aos fundos de uma velha tipografia. Maia, no entanto, não seguiu a ruela. Ela subiu em um pequeno muro de pedra, algo que contrariava todos os protocolos de busca por rastro. "Maia, não! O rastro é no chão!" Sofia tentou puxar a guia, mas a cadela estava irredutível. Elias observou, fascinado. "Espere! Ela não está seguindo o rastro de Lara. Está seguindo o rastro do medo que ficou suspenso no ar no momento do sequestro, e a brisa da manhã levou para o alto." Ele viu o cheiro como um químico que se dispersava, e não como uma linha contínua no chão. Maia saltou para o telhado da tipografia abandonada e começou a correr sobre as telhas, ignorando o perigo. Ela farejou uma pequena clarabóia suja no centro do telhado e começou a arranhar furiosamente. Dantas e a equipe subiram às pressas com uma escada. Ao arrombarem a clarabóia, não encontraram Lara. Encontraram algo muito mais perturbador. Um pequeno laboratório improvisado. Havia equipamentos de vigilância, um mapa detalhado da praça e um casaco jogado no chão. Maia avançou para o casaco e começou a farejar com ainda mais urgência. Elias fez um sinal para que a cadela se acalmasse. Quando ela o fez, ele a observou trabalhar o olfato de uma forma que nunca havia documentado. Ela estava movendo as narinas de maneira independente, uma característica rara em cães de focinho longo. Ela está analisando o cheiro de duas fontes distintas ao mesmo tempo. Elias sussurrou, a voz carregada de uma reverência que ele nunca pensou que sentiria. Uma narina sente o cheiro do homem que usou esse casaco, o sequestrador. A outra sente o cheiro do ar que saiu da mochila de Lara quando ele a revistou. O cheiro da vítima e o do predador. No entanto, o mais estranho era o cheiro que Maia não estava sinalizando no casaco do sequestrador. Não havia medo, não havia pressa, nem a adrenalina esperada de um criminoso. Havia apenas um aroma quase imperceptível de limpeza e desinfetante hospitalar. "Ele é meticuloso", concluiu Dantas, "e é alguém que trabalha com higiene ou em um hospital, mas o cheiro da vítima parou aqui." Maia, porém, não estava satisfeita. Ela correu para um canto do laboratório e começou a lamber e arranhar um pequeno buraco no piso de madeira. O cheiro de Lara havia se dissipado, mas o cheiro do medo, aquele composto químico de pânico, estava concentrado na fresta. Elias se ajoelhou e farejou perto de onde Maia estava. Não sentiu nada, mas ele viu a reação da cadela. Ela estava dizendo, "Não acabou. A ameaça está ligada a este lugar de uma forma que não podemos ver." "Inspetor", disse Elias, sentindo a adrenalina pela primeira vez, a ciência dando lugar ao mistério, "Maia não nos levou ao esconderijo.
Ela nos levou ao QG do criminoso, e o rastro do medo de Lara não é um rastro contínuo de fuga. É o cheiro de uma ameaça iminente que ele trouxe de outro lugar e que agora, por alguma razão, está ligado a um odor muito particular. Ele olhou para a mancha de desinfetante no casaco. O criminoso não tem cheiro de medo. O cheiro dele é de controle, e ele deixou uma amostra perfeita. Dantas olhou para Elias, o cético, que agora parecia o mais convencido de todos. E onde está a próxima pista, doutor? Elias olhou para Maia, que agora estava focada na porta de entrada do laboratório. O cheiro que ele deixou aqui, o cheiro de pânico, está ligado a um cheiro que ele deve carregar consigo o tempo todo. A única coisa que pode nos levar a esse homem agora não é o olfato dele, mas algo que ele compartilhou com outra coisa que deixou uma marca. Elias pegou o casaco e percebeu que, junto ao cheiro de desinfetante, havia um sutil, mas inconfundível cheiro de pelo de cachorro. Não o cheiro de Maia, nem o de um cão de rua comum, mas o cheiro oleoso e particular de um cão de raça grande. O primeiro grande ponto de inflexão na busca por Lara havia sido atingido, não pela tecnologia humana, mas pela superpotência olfativa de uma cadela que conseguia farejar o terror e a complexa química de um predador. O próximo passo seria decifrar qual cão havia visitado aquele laboratório e, mais importante, como identificá-lo. O cheiro de pelo de cachorro era a única ponte entre o local do sequestro e o sequestrador. A porta do laboratório foi escancarada e, com um olhar determinado, Elias soube que sua tese de vida estava em risco, mas que a vida de Lara dependia de ele abraçar aquilo que sempre negou. Ele tinha que confiar no nariz incomparável de Maia. O sol do meio-dia castigava o telhado da tipografia abandonada, mas a tensão dentro do laboratório improvisado era mais fria do que o ceticismo de Elias. O biólogo segurava o casaco do sequestrador, agora envolto em um saco hermético, sentindo a textura do tecido e a ponta de um cheiro que o assombrava. Aquele aroma oleoso de pelo de cachorro de grande porte, limpo, mas inegavelmente presente. Inspetor, o que temos é o cheiro de um cão que não é de rua nem de guarda, Elias explicou, mostrando a Dantas a prova. Um único fio de pelo escuro, quase invisível, grudado no forro do casaco. O criminoso tem um cão, um grande, e esse cão esteve aqui. Dantas, apoiado no batente da claraboia, passava as mãos pelo rosto exausto. E como raios vamos identificar um cachorro? É o animal mais comum do planeta. Não existe um banco de dados de pelos de cães. Sofia interveio, seus olhos azuis brilhando com uma nova esperança. Mas existe um banco de dados de impressões de focinhos, ou pelo menos a possibilidade de criá-lo. Você se lembra das minhas pesquisas, Elias? O narizograma. Elias hesitou, lembrando-se das longas e acaloradas discussões universitárias sobre a viabilidade da identificação canina por biometria. A datiloscopia canina é teoricamente sólida, Sofia. A textura única dos sulcos e rugas do focinho é tão exclusiva quanto uma impressão digital humana. O problema é a praticidade. Quem coleta isso? Onde está o ponto de comparação? O ponto de comparação pode estar onde o cheiro do medo de Lara terminou, conforme Maia indicou, ou onde o casaco foi contaminado, rebateu Sofia. Se o sequestrador tem um cão de raça ou de trabalho, ele pode estar registrado em alguma clínica ou no controle de zoonoses. E se esse cão fez contato com o casaco, podemos ter sorte. Dantas ligou o rádio. Montem um cerco no bairro. Procurem por cães de grande porte com cheiro de desinfetante e chamem o laboratório forense para analisar esse pelo. Vamos atrás desse narizograma. Maia, ainda agitada, farejava o ar e, de repente, correu para uma gaveta metálica.
Dentro, encontraram um bilhete com letras recortadas e uma foto desfocada de Lara, o que confirmava ser o QG do sequestrador. Mais importante, sobre o bilhete havia um pequeno pedaço de massa de modelar vermelha, endurecida, esquecida ali. Sofia recolheu a peça com um cuidado reverente. O cão do sequestrador deve ter mastigado isso, ou o dono usou como molde, disse ela, examinando as marcas. Elias se aproximou, sua mente científica de volta ao jogo. As marcas da arcada e o padrão das rugas nas bordas. Se ele encostou o focinho nisso, podemos ter uma impressão parcial. Isso é melhor do que nada. É um fóssil de identidade. A corrida contra o tempo levou Dantas e sua equipe a inspecionar abrigos e parques em busca de cães grandes, enquanto Elias e Sofia iam para o laboratório improvisado mais próximo com a massa de modelar. Horas se passaram e o laboratório de Dantas conseguiu isolar o DNA do pelo. Era um pastor alemão, ou um cruzamento próximo, mas não havia correspondência genética nos registros policiais. O beco sem saída aumentava a frustração. De volta ao laboratório, Elias e Sofia digitalizaram a massa de modelar, criando um modelo 3D das rugas e sulcos. O resultado era um mapa irregular, uma impressão parcial, mas incrivelmente nítida. Não temos o focinho inteiro, mas temos a biometria de uma porção. É o suficiente para eliminar suspeitos, se tivermos a amostra certa, Elias admitiu, com um brilho de excitação nos olhos. Ele percebera que a ciência não estava sendo desrespeitada, estava sendo expandindo pela urgência. Dantas ligou. Encontramos o cheiro de desinfetante e cão de grande porte em um abrigo voluntário a 6 quarteirões da praça. O responsável é um veterinário noturno, o Dr. Renato. Ele trabalha com desinfetantes fortes e tem vários cães de grande porte resgatados, incluindo um pastor alemão mestiço. A reviravolta era palpável. Um veterinário com acesso a substâncias químicas, com horário de trabalho que coincidia com a madrugada e que mantinha cães grandes. A pressa era total. Ao chegarem ao abrigo, o cheiro de desinfetante era forte. A doutora Sofia rapidamente fez a coleta do focinho de todos os cães grandes usando um gel especial para a biometria. Um a um, os narizogramas digitais dos cães do abrigo foram comparados com a marca na massa de modelar. 0 correspondência. Dantas estava furioso. Perdemos tempo. O casaco e o cheiro são uma coincidência. Não, inspetor. Maia não erra com a intensidade de um cheiro, Elias rebateu, sentindo o nó do fracasso na garganta. Ele olhou para Maia, que estava sentada perto da jaula do pastor alemão mestiço, estranhamente calma. Foi Sofia quem teve a visão. Elias, o pelo que você encontrou, ele era escuro, quase preto. O pastor daqui é fulvo e cinza. Mas o DNA era de pastor alemão. Sim, de pastor alemão, mas não deste pastor alemão. E se a amostra que o laboratório analisou não veio do casaco, mas sim da cena original? Dantas, cético, verificou o dossiê da primeira perícia. Havia uma amostra de sujeira e resíduo coletada na Praça das Garças, perto do banco de Lara. Tinha sido arquivada como resíduo orgânico inútil. Inspetor, eu preciso daquela amostra. O DNA do pelo pode ser aleatório, mas se um cão de grande porte esteve na praça naquela manhã, ele deve ter deixado a assinatura dele nas pegadas, exigiu Elias. Em uma hora angustiante, a amostra inútil chegou. Não era uma massa de modelar, mas a equipe forense conseguiu isolar micropartículas de solo e lama. Entre elas, havia resíduos de pele e células mortas do focinho, deixadas pela umidade do ar. Elias e Sofia trabalharam freneticamente, amplificando as micropartículas. A tela do computador piscou e, de repente, um novo narizograma, quase completo, surgiu. Era a impressão digital de um focinho canino perfeitamente nítida. Comparação automática.
Uma luz verde acendeu na tela. Correspondência 100%. Temos um narizograma, Dantas murmurou. Agora me diga onde está o cachorro. Sofia digitou o código de identificação do focinho na base de dados de clínicas veterinárias. O nome do cão apareceu: Hércules. Raça, pastor alemão puro. Endereço do registro: um condomínio fechado de alto padrão a 30 quilômetros da praça. O dono de Hércules, segundo o cadastro, não era o veterinário noturno nem um auxiliar de limpeza. O dono era o juiz de direito Frederico Albuquerque, o mesmo juiz que havia rejeitado os pedidos iniciais de habeas corpus da família de Lara e que havia se apresentado publicamente como um dos mais solidários voluntários na busca. Elias e Dantas trocaram um olhar paralisado. O cão do sequestrador não era um cão de abrigo, mas o mascote de um dos homens mais respeitados e acima de qualquer suspeita da cidade. O narizograma, a impressão digital única de um cão, havia virado a investigação de cabeça para baixo e apontado para uma verdade sombria e inesperada. O código do focinho estava apenas começando a ser desvendado. E a próxima pista, enterrada em algum lugar sob o sol escaldante, dependia de um instinto canino ancestral. A revelação da identidade do sequestrador, o juiz Frederico Albuquerque, trouxe um choque gelado à equipe, que contrastava brutalmente com o calor abrasador da tarde. Eram exatamente 3h20 da tarde, e o sol parecia querer fritar o asfalto. O inspetor Dantas, ainda processando a traição de uma figura pública, mobilizou a equipe para o endereço do juiz Albuquerque no condomínio de luxo. A pressa era total. Mas Elias, observando Maia, percebeu que a cadela estava em perigo. «Inspetor, temos que ter cuidado», alertou Elias, enquanto se dirigiam ao carro. «A temperatura está em 38 graus Celsius. O corpo de um cão é mais quente que o nosso. E eles só conseguem se resfriar eficientemente pelas almofadinhas das patas e pela respiração ofegante. Não é hora de aula de biologia, doutor», Dantas ralhou, ligando a sirene. «É hora de evitar um colapso térmico», Elias respondeu veemente. «Maia está trabalhando sob estresse. Se ela superaquecer, a capacidade olfativa dela cai drasticamente. Precisamos garantir a hidratação e manter as patas dela frias. As glândulas sudoríparas nas patas são a única válvula de escape eficaz dela». Chegando à residência, encontraram a casa vazia. A única pista era um canil grande e vazio, e um recado críptico deixado em um bloco de anotações. O cão deve manter o que está enterrado. Maia, no entanto, não precisava de notas. Ela imediatamente identificou o cheiro de Hércules, o pastor alemão do juiz, e o rastro fraco de Lara que o cão de alguma forma havia transportado. O rastro levava para os fundos da propriedade, em direção a uma área de pasto abandonada que fazia divisa com a Mata Atlântica. A perseguição começou a pé. O calor era opressor. A sensação térmica beirava os 42 graus. Maia corria com o focinho baixo, mas Elias a observava ofegar perigosamente. Ele parava a cada 5 minutos, despejando água fria nas patas dela, nas almofadinhas que lutavam para liberar o calor, e na nuca. O rastro do juiz os levou por cerca de 1 quilômetro até uma antiga fazenda de banana, abandonada há décadas. A atmosfera era pesada, cheia de poeira e o zumbido insistente dos insetos. O rastro de Hércules terminava em uma clareira no centro da fazenda, um local onde a terra estava ligeiramente mais fofa e virada. Dantas pegou a pá. Ele enterrou algo aqui. Lara, talvez? A voz dele tremeu. Maia, no entanto, começou a agir de forma estranha. Ela não cheirou apenas a terra, mas caminhou em círculos lentos e precisos sobre o ponto exato onde a terra estava virada. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Seu corpo desceu ligeiramente, preparando-se para deitar. O que ela está fazendo agora? Uma dança ritual? Dantas perguntou impaciente. Vamos cavar.
Elias o conteve, estendendo o braço. Não, inspetor. Pare. Observe o comportamento dela. Ela está realizando um ato instintivo de milhões de anos. É o comportamento de girar antes de deitar, uma herança dos lobos. E qual é a relevância disso, Dr. Bastos? A relevância é que esse ato não é apenas para afofar o ninho. Ao girar, o lobo ou o cão selvagem testa a direção do vento e se posiciona contra ele para que possa farejar ameaças se aproximando. Mas, quando um cão civilizado faz isso em um lugar específico, ele está, inconscientemente, inspecionando o local para ter certeza de que é seguro. Ou, mais crucialmente, o que está debaixo dele é seguro. Maia terminou a quarta volta e, em vez de se deitar, ela começou a farejar com uma concentração intensa o ponto central, onde a terra estava mais socada. Depois, começou a cavar, mas não com a fúria de quem procura um osso. Era uma escavação metódica, quase de reconhecimento. Ela não está procurando uma vítima, ela está procurando o ponto fraco do solo, Elias concluiu. O juiz fez isso para disfarçar. Ele revolveu a terra, mas o instinto de Maia a está levando à estrutura e não ao cheiro. Dantas, relutante, cedeu a pá a um de seus homens, pedindo que cavasse no exato ponto que Maia indicava. Em poucos minutos a pá bateu em algo sólido e oco. Não era um corpo, mas uma tampa de metal, camuflada sob uma fina camada de terra e folhas secas. A curiosidade do comportamento antigo de um cão havia levado a equipe a um compartimento secreto. Ao removerem a tampa, encontraram um baú de metal. Dentro não estava Lara, mas uma coleção arrepiante de provas. Fotos de Lara tiradas secretamente, um caderno detalhado com a rotina de várias outras jovens e, crucialmente, um celular descartável conectado a um timer regressivo. «Ele está em uma contagem!» gritou Sofia, percebendo o perigo. No baú havia também um pequeno mapa feito à mão. O mapa indicava um único local na costa, o Observatório Meteorológico de Morro Alto, um ponto isolado na montanha. Mas o objeto mais revelador era um pequeno pedaço de papel preso ao timer do celular, aparentemente uma notificação de serviço. Manutenção preventiva do ar-condicionado em Morro Alto, 14h40 de amanhã. É uma armadilha, ou um aviso, Dantas deduziu. Ele está nos dizendo para onde ir, mas ele sabe que vamos chegar lá. E ele está com Lara. Elias pegou o celular e o mapa. Olhou para Maia, que agora estava deitada, exausta, mas com a respiração mais controlada. O instinto ancestral de regulação térmica e o comportamento de defesa do cão haviam sido cruciais para a descoberta. Mas o desafio final estava por vir. O juiz os esperava em seu último esconderijo. «Sofia, hidrate Maia e a mantenha fria», ordenou Elias. «Vamos para Morro Alto. O juiz Albuquerque é calculista e está jogando um jogo psicológico. Se ele quer que cheguemos no observatório, há algo lá que ele quer nos mostrar ou usar contra nós. A vida de Lara e o futuro da investigação dependia de decifrar o último grande mistério canino. Como a cadela poderia superar a distração sensorial de um confronto final para se comunicar com eles, a tempo de salvar a garota? A corrida contra o timer e o juiz Albuquerque estava prestes a começar em meio a uma tempestade iminente. Eram exatamente 9h20 da noite, quando a equipe de Dantas, Elias e Sofia iniciou a subida íngreme para o Observatório Meteorológico de Morro Alto. A brisa quente do dia havia dado lugar a uma ventania fria e ameaçadora. Nuvens carregadas cobriam a lua e relâmpagos distantes iluminavam a paisagem, anunciando uma tempestade violenta. O inspetor Dantas estava tenso. O juiz Albuquerque é esperto. Ele sabe que a tempestade vai encobrir qualquer som e nos atrasar. E o observatório é uma ratoeira com apenas uma saída. Elias, no entanto, estava focado em Maia.
A audição de um cão é 10 vezes superior à humana, e o pico de frequência que eles conseguem captar, até 40.000 Hz, faz com que o barulho dos trovões seja uma tortura ensurdecedora. Maya estava visivelmente perturbada, seu corpo tremia a cada trovão, e suas orelhas estavam achatadas contra a cabeça. A superpotência auditiva que a tornava uma rastreadora excepcional estava naquele momento se tornando uma vulnerabilidade crítica. Precisamos de silêncio de rádio e lanternas fracas, Elias instruiu Dantas. O juiz está contando com a confusão, e se a audição dela falhar, temos que usar a comunicação não verbal. Chegando à estrutura principal do observatório, o cenário era de abandono e desordem. O cheiro de desinfetante e o aroma de Hércules, o pastor alemão do juiz, eram fortes, confirmando o local. O juiz Albuquerque, escondido em algum lugar, começou seu jogo. Uma gravação de Lara, chorando e pedindo ajuda, ecoou pelos alto-falantes internos do observatório, cortando o barulho do vento. Maya estremeceu, quase paralisada pelo estresse auditivo. Ele está usando o som para incapacitar Maya, Sofia sussurrou. E se ela entrar em pânico, não farejamos mais nada. Elias se ajoelhou na frente da cadela, falando em um tom baixo e controlado, mas firme. Ele não usava comandos longos. Usava as 250 palavras e gestos que Maya havia sido treinada para entender. Um movimento de mão para quieta, um toque no peito para confiança e um olhar direto para procurar. Ele sabia que, sob o estresse, a cadela regrediria aos comandos mais básicos e emocionalmente neutros. Maya, quieta, procura. Agora, a Border Collie, lutando contra o trovão ensurdecedor, finalmente se moveu, focando no cheiro de Lara. Ela os levou para a sala de monitoramento, uma câmara escura com painéis de metal. Lá dentro, o juiz estava. Ele estava de pé, imóvel, vestido com um macacão escuro, quase preto, e coberto com uma manta camuflada em tons de verde e marrom. Lara estava amarrada em uma cadeira na lateral da sala, a salvo, mas aterrorizada. O juiz riu, um som seco e doentio. Sabia que viriam. Meu fiel Hércules faria qualquer coisa por mim. Mas agora, seu truque do narizograma não funciona mais. Vocês não me veem. Dantas sacou a arma, mas hesitou. A camuflagem do juiz, combinada com a pouca luz e a sombra dos equipamentos, o tornava quase invisível para os olhos humanos. Ele se misturava perfeitamente ao fundo. Elias percebeu o brilho nos olhos de Dantas. O inspetor estava lutando para distinguir a silhueta do juiz na penumbra verde escura. Foi então que a segunda vulnerabilidade canina se tornou evidente para Elias. Inspetor, não atire. O juiz escolheu a camuflagem perfeita para Maya. O quê? Ele não está mirando na cadela? Está mirando na visão dela, Elias explicou, suando frio. Os cães são dicromatas, inspetor. Eles veem em tons de azul, amarelo e cinza. Eles têm uma dificuldade enorme em diferenciar o vermelho e o verde. Aquele camuflado verde-oliva e marrom que ele está usando é, para Maya, praticamente invisível no escuro. Ela não consegue discernir o contorno dele do fundo da sala. O juiz Albuquerque, percebendo que Elias havia decifrado sua estratégia, moveu-se silenciosamente para um interruptor que controlava o guincho da antena parabólica, pronto para usá-lo como arma ou distração. A luz de um relâmpago iluminou a sala por um instante. Elias viu a sombra do juiz se movendo e teve a fração de segundo necessária para agir. Ele não podia contar com a visão nem com a audição perturbada de Maya. Ele precisava de um comando de ação rápida, baseado puramente no olfato e na obediência. Ele apontou para a sombra indefinida do juiz e, usando a entonação mais aguda e imperativa que pôde, deu o comando mais básico e universal de qualquer cão de trabalho. Acha! Maya, mesmo sob o pânico do trovão,
reagiu ao som agudo da voz de Elias, interpretando-o como o sinal de caça. Ela não viu o juiz, mas seguiu o cheiro do desinfetante e da roupa dele, um aroma familiar que era o seu ponto de ancoragem no caos sensorial. Em um movimento fulminante, a Border Collie se lançou, não para morder, mas para desequilibrar o juiz, mirando no único ponto que ela podia distinguir facilmente, a perna que não estava coberta pela sombra. O juiz caiu com um grunhido, perdendo o controle do guincho. Dantas e seus homens avançaram. A luta foi rápida. Em minutos, o juiz Albuquerque estava algemado. Lara foi resgatada, ilesa. Elias ajoelhou-se ao lado de Maia, que finalmente pôde relaxar. O trovão ainda ressoava, mas a tensão havia se dissipado. Ele abraçou a cadela, sentindo a vibração de seu corpo enquanto ela tentava se acalmar. "Você salvou ela, Maia", ele sussurrou. O inspetor Dantas, recolhendo a arma, olhou para o biólogo com um respeito silencioso e inédito. "Doutor, você se provou errado sobre seus limites. Você e ela. Ela cheirou o medo, o comportamento ancestral, o narizograma, e no final a audição e a visão dela falharam, mas a sua comunicação e o seu conhecimento sobre as fraquezas dela nos salvaram." Elias olhou para o juiz, que era levado pela polícia. O cético havia sido confrontado pela prova viva de que a ciência dos cães estava em constante expansão. Ele havia rejeitado os superpoderes caninos, mas no final, a salvação veio exatamente da decodificação desses sentidos extraordinários. Lara estava segura. A tempestade finalmente desabou, lavando o observatório meteorológico. A missão estava completa, provando que o mundo secreto dos cães não era misticismo, mas a chave para decifrar a natureza mais sombria do homem. A partir daquele dia, o Dr. Elias Bastos dedicaria sua vida a estudar o Código do Focinho.